Boa tarde a todos que estão assistindo. Muito obrigada por estarem aí participando. No momento eu só estou vendo o Ricardo, né, Ricardo? Tinha mais gente que eu acho que caiu, mas espero que eles voltem por causa do nosso problema de conexão, né? Mas eu queria agradecer também a Vera por ser a moderadora, né? Vai estar também participando da discussão com a gente, e o Fábio, que também aceitou o convite para participar dessa conversa hoje sobre o que significa ser um educador aberto, né? Então, a nossa ideia é fazer algo bastante informal, realmente uma roda de conversa, um bate-papo, em que a Vera vai estar conduzindo as perguntas para a gente, mas quem tiver alguma outra pergunta é só colocar no chat que a Vera reconduz para a gente aqui, tá bom? Então, Vera, eu devolvo para você começar aí perguntando o que você achar conveniente para a gente. Obrigada. Eu acho que a primeira pergunta que nós temos que fazer é o que é um educador online? Que vem a ser um educador online? Aberto, né? Aberto. Online, aberto. Eu tô pensando... aberto. Fábio, você como uma pessoa que pesquisou muito na área, quer começar? Sim, com gusto. Bueno, primeiro, obrigado pelo convite e desculpem de antemano para meu português. Vou tentar com meu portunhol para ser entendível. Eu trabalhei bastante sobre a definição do educador aberto, porque acho que entender o que é o educador aberto, não somente o que tem que fazer, mas o que é também como tipologia de educador, é importante também para ter um objetivo também político, não? Um objetivo para políticas, para iniciativas, é algo mais de simplesmente fazer coisas diferentes, mas tem também que ver com atitude, com princípios, com valores. Hemos trabalhado bastante para definir o educador aberto, e nossa definição é o mais ampla possível, o mais holística possível, no sentido que o educador aberto é o educador que mira a quitar todas as barreiras que existem para não somente o acesso, mas também a participação, como fala, meaningful, a participação que tem sentido, participação útil dos estudantes e dos estudantes, basicamente. E na comunidade, no movimento da educação aberta, por muitos anos se falou muito do conteúdo aberto, do REA, do Recursos Educacionais Abertos, mas eu acho que o educador aberto hoje tem que ir muito mais allá das REAs, dos conteúdos abertos, tem por lo menos que trabalhar com desenho aberto, ensino aberto, com pedagogia aberta, e também com avaliação aberta, não somente o conteúdo. Tem que todo o processo de educação, desde o começo, quando pensamos, desenhamos um curso, até quando vamos evaluando os participantes, todas estas partes podem ter um grado de abertura mais ou menos importante. Eu acho que é importante pensar em abrir quanto possível. A abertura não é um fim, é um meio, claramente, um meio para acessibilidade, um meio para qualidade também, para colaboração, mas tem que ser presente em todas estas diferentes fases do processo educacional. É isso aí. Ok. Tem uma pergunta agora relativa a isso, Fábio. Muito bem. Você disse que o professor ele tem que ser aberto, ele tem que ter considerações, né? Considerar o design, o planejamento, o conteúdo, até a avaliação. Todo o processo de ensino-aprendizagem ele está composto, digamos, nessa abertura. Agora, a minha pergunta é o ser humano, ele tem problemas em aceitar as suas limitações, as suas inexperiências frente ao outro, certo? Então, e ele também tem dificuldade em reconhecer o outro como um colaborador. Então, como isto implicaria, ou você acha que isso interferiria numa formação do educador aberto?
ou isso não interferiria? Ou, se isso interfere, como lidar com essa problemática? Isso é a problemática clave. Eu, trabalhando com vários educadores abertos, e conhecido professores da universidade, da escola também, mas sobretudo da universidade, que tinham esta natureza não competitiva, mas mais bem colaboradora, e é uma qualidade do ser humano, como você fala, mas há outras pessoas que têm mais dificuldade em colaborar de maneira transparente, de maneira aberta. Isso não é um tema, uma avaliação qualitativa, não é um juízo, simplesmente tem pessoas que podem colaborar com mais facilidade que outras, mas eu acho que é muito importante que qualquer pessoa, em qualquer momento da carreira e da vida da pessoa mesma, pode abrir seu trabalho quanto ele quiser, quanto ele pode também, com respeito ao contexto. Não tem que ser um dogma, não tem que ser uma regra, não? Abrir até um ponto. Cada pessoa, simplesmente por uma pessoa poner uma licença aberta a um conteúdo que ele produz, pode ser uma coisa muito, muito forte, não? Porque esse conteúdo pode ser reutilizado. Outras pessoas podem não ter problemas em ter um vídeo no YouTube que todo mundo pode ver. Eu acho que tem, na verdade, que se adaptar o conceito a cada educador. Isso é também claro. E a relação entre colaboração e abertura também é muito importante. Hemos encontrado muitas provas, não somente na nossa pesquisa, mas também na literatura, que o mais se colabora, o mais se tende a abrir a prática educativa. E isso é, claro, como você falava, não é uma outra maneira para entrar no mundo, não, da educação aberta através de uma maior colaboração. Mas não é fácil, acho, não é natural, né? Por muitas pessoas não é lógico, não é natural. Vera, posso fazer um comentário? Por favor. Obrigada. Então, assim, só para complementar um pouquinho isso que o Fábio estava falando, essa questão da educação aberta ser baseada nas práticas educacionais abertas, que nós chamamos na área de PEAs, não é? E que isso passa em vários estágios desse processo de ensino e aprendizagem ou de facilitação dessa coaprendizagem, né? Então, desde o conteúdo, da forma como ele é elaborado, até eu diria até as metodologias aplicadas para facilitar esse ensino e aprendizagem, assim como a avaliação e o que vem depois disso. Então, se eu pudesse dar alguns exemplos, assim, como é que a gente vê essa abertura, só para deixar isso mais tangível para quem ainda está se perguntando, mas como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço essa educação aberta? Existem várias maneiras, não existe uma definição única, nenhuma atividade, uma maneira de fazer que é uma receita, cada um vai encontrar a sua maneira. Mas vamos pensar que a gente pode pensar em vários aspectos da prática do educador, né? Então, por exemplo, um deles é a seleção de materiais para as aulas. Então, aí é tanto a busca pelo material que tem uma licença aberta, e essa geralmente é uma licença do tipo Creative Commons, mas não somente, existem outros tipos de licença e de permissões de uso. Isso significa que esse material pode ser desenvolvido, utilizado, remixado, reusado, traduzido, que não tem problema de infringir direitos autorais. Então, primeiro, a busca por esse tipo de material para usar na aula, assim como também tentar produzir esse tipo de material, né? Então, por exemplo, as práticas educacionais abertas são muito baseadas nas metodologias ativas, porque elas são mais participativas e socioconstrutivistas, não é? Então, nesse sentido, se o professor decide trabalhar, por exemplo, com aprendizagem baseada em projetos, né? Um projeto ao longo do curso, e no fim do curso, se os alunos derem permissão, que isso tem que ser um processo negociado com os alunos, para publicar o resultado desses projetos online, ou seja, devolver para a rede isso, né? Então, isso é uma forma da produção dos próprios estudantes de conteúdo também circular. Então, uso e produção, por um lado. Por outro lado, as metodologias escolhidas, né, são geralmente metodologias mais ativas, que permitem essa abertura no ensino e aprendizagem. Logo, os processos de avaliação podem ser baseados com os outros colegas, né, esse tipo de avaliação conjunta, ou avaliações que não sejam tão fechadas e restritivas. E, sobretudo, a redistribuição para a rede, né? Então, existem várias maneiras de fazer educação aberta, mas é pensar em vários níveis de abertura nos vários aspectos do ensino e aprendizagem, tá?
Uhum. E aí, então, para você, Andréia, tem uma questão. Qual seria a diferença entre educação aberta e o REA? Ah, que interessante. Vera, na verdade, essa sempre foi a questão, né? E o Fábio, a gente sempre conversou muito sobre isso. Na verdade, os recursos educacionais abertos, a maneira como eu coloco e como a gente tentou apresentar aqui na Europa, nos relatórios que a gente fez aqui pela Comissão Europeia, Marcos e tal, é colocar os recursos educacionais abertos como parte da educação aberta. Então, nós vemos a educação aberta como algo maior, como um guarda-chuva, e debaixo desse guarda-chuva, várias outras coisas são colocadas, entre elas as práticas educacionais abertas, que tem a ver com ensino, aprendizagem, uso e produção de conteúdo, e os REA, que são especificamente os conteúdos licenciados com uma licença aberta. Então, a minha maneira de ver é que os REA e educação aberta não é a mesma coisa, tá bom? Mas são interdependentes, porque os REA fazem parte desse processo maior que é a educação aberta. Perfeito, muito bom. Se posso, eu sempre, para explicar a diferença, sempre falo que pode haver educação aberta também sem REA e pode haver educação fechada com REA. No sentido que não é claramente na normalidade o uso de conteúdo que você pode modificar, que você pode co-criar e co-modificar com os estudantes é um requisito importante para colaborar. Mas não é o único. Você pode utilizar um livro, um PDF, e se você põe esse PDF no papel e as pessoas podem anotar isso, em teoria isso é educação aberta, porque tem participação e tem esta possibilidade na verdade, também de empoderamento do estudante. Mas as duas coisas são muito diferentes, são uma parte de outra, e é verdade, André, acho que você está de acordo que na história da educação aberta, por muitos anos, muitas pessoas han visto as REAs como a parte mais importante, mas é uma parte muito importante, fundamental, mas não é a única. Claro, exatamente, porque a educação não é baseada somente em conteúdo, né? A informação e o conteúdo é super importante, mas tem outros aspectos, não é? Como a gente estava falando, do como fazer, né? Então, exatamente, estamos de acordo nesse aspecto. E um ponto que eu acho que é bastante fundamental é lembrar sempre, embora seja algo da educação per se, é a colaboração, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Eu não sei se existiria algum outro, sei lá, alguma outra coisa que a gente também colocasse junto com a colaboração. Talvez a sociabilidade, talvez a empatia também entrem neste contexto maior, para que a gente consiga fazer uma educação aberta de maior qualidade? Para quem é? Para vocês dois. Para vocês dois. Então, aí a gente juntaria a colaboração, a sociabilidade, a empatia, a interação também, não pode deixar de estar junto, né? E como lidar com todos eles para que o professor realmente consiga fazer algo diferente. Não somente isso é perfeito. A sociabilidade é algo importante, acho que tem a ver com querer colaborar para o commons. Porque nesse conceito, o que é Creative Commons? Né? Creative Commons, esse conceito de commons é entendido como bem comum, que é regulado ou autorregulado com normas estabelecidas pela própria comunidade ao redor desse bem comum, né? Então, quando a gente coloca as coisas, a nossa produção no bem comum, ou a nossa maneira de ensinar como um vídeo aberto para que outras pessoas vejam a nossa metodologia de ensino e aprendam com a nossa maneira, e a gente aprendendo com os outros, é colocar no commons, e isso é um processo colaborativo em si, né? Agora, uma coisinha assim que eu até pensei em falar, que você comentou numa outra pergunta para o Fábio, que eu acho que tem a ver com colaboração, é que, para mim, o ethos, a ética e o principal desse movimento de educação aberta e recursos de educações abertos é a colaboração e essa ajuda que um membro dessa comunidade dá ao outro, esse intercâmbio. Porque quando você coloca um produto lá, você está se expondo, né? Uma aula, um plano de aula, um vídeo, mas você está fazendo isso para o seu bem e para o bem de todos, até para melhorar a qualidade desse material. Então, as pessoas que vão comentar, vão reutilizar, têm que pensar dessa maneira construtiva de colaborar
colaborar, não é? Com uma crítica construtiva para colaborar para esse commons, para melhorar esse material, para melhorar, enfim, para reutilizar. Então, essa questão da colaboração, acho que também tem a ver com esse medo das pessoas de abrirem o seu conteúdo, porque tem medo de expor uma qualidade que às vezes não está perfeita, o vídeo não está editado, tal. Mas tem que entender que a gente tem que ser simpático, é isso que tem a ver com essa empatia e sociabilidade, como fazendo parte desse movimento, temos que ser simpáticos com a contribuição das pessoas que decidem expor-se, porque expor, para mim, nesse sentido, é colaborar, é uma maneira positiva de entender isso, tá? Sim. Se posso, o tema da empatia, da colaboração, depende muito também do objetivo da colaboração. Tem este conceito muito interessante de David Wiley, que fala de disposable assignments, ou seja, que são as tarefas que depois da tarefa, depois que o estudante ha feito a tarefa se jeita, se joga fora. Mientras que com a educação aberta, as tarefas podem ser úteis para a comunidade. Eu simplesmente, se pergunto a meus estudantes de não fazer uma tarefa que depois eu vou evaluar e jogo fora, mas de contribuir, por exemplo, a uma página Wikipedia. Isso é muito simples. Ou se falamos de desenvolvimento de software, de contribuir a um GitHub, alguma coisa pública, o feito mesmo de colaborar para produzir alguma coisa que depois o mundo vai ver, isso é um processo que é muito mais similar ao que vai ser o mundo do trabalho, que o que vai ser a artificialidade de uma aula. Na aula, muitas vezes, é artificial. Estamos trabalhando para pretender que quando vamos trabalhar mais tarde, vamos ser capazes de... Não, eu falo, você vai a criar uma página Wikipedia nova e se você ela cria mal, a mesma comunidade Wikipedia, ela vai borrar. Não vai deixar esta página live. E isso é muito diferente. A motivação que o grupo de estudantes tem para colaborar, se o resultado vai ser em aberto, é muito diferente, muito mais próximo à vida real, à vida laboral, à vida também de ativismo, não? Se falamos de Wikipedia, por exemplo. Isso é um câmbio psicológico muito importante quando falamos de empatia, de soft skills, de competências transversais e também de colaboração. Acho que é também uma grande vantagem deste enfoque aberto. E se você me permite, Fábio, isso que você está falando tem a ver com aquilo que eu mencionei antes também, da questão das metodologias utilizadas, né? Porque isso é uma forma de aprendizagem autêntica, esse exemplo que você deu, de colocar algo que vai ser útil, a aprendizagem autêntica tem a ver com as metodologias ativas e autêntico. Então, e isso tem a ver com as pedagogias abertas, tá vendo como as coisas vão se encaixando, não é? Então, essa terminologia, práticas de educações abertas, pedagogias abertas, fazer as coisas no aberto, tem uma função social, por exemplo, essa que o Fábio falou, que por si mesma faz com que as pessoas tenham mais compromisso com o seu processo de aprendizagem. Mas aí tem um lado, não é mais fácil o professor trabalhar com o aluno nessa colaboração, nessa cocriação de materiais, conteúdos, do que o professor com o professor? ou não, ou o professor, ele se atira tanto, vamos dizer assim, eu vou usar o termo atirar, ele se atira tanto quanto um aluno, ou é indiferente? Andrea, deixo para vocês. Tá bom, então, eu vou dar uma perspectiva, acho que a gente trabalha muito com o conceito de mindset change, ou seja, uma mudança na maneira de pensar. Nós que trabalhamos com a educação aberta, falamos os conceitos e estamos tentando explicar para as pessoas que para atuar no aberto, você também precisa mudar a maneira tradicional com que a gente vem trabalhando, né? Há muito tempo. Então, abraçar o novo, entrar em algo desconhecido, né? e aprender com esse processo. Então, Vera, é verdade. Eu vou te dar um exemplo, assim, concreto de pesquisa. Desde que eu comecei a trabalhar com esse tema em 2006, que eu estava lá na educação aberta no Reino Unido, na Universidade Aberta do Reino Unido, a Open University, a gente fez uma
uma pesquisa para saber. Os professores, quando eles pegavam o conteúdo de um outro professor, que era um ré a esse conteúdo, para modificar esse conteúdo, muitos professores não se sentiam à vontade para fazer essa modificação, porque falavam, como é que eu vou mexer no conteúdo de que outra pessoa fez? Né? Primeiro, porque não era cultural. Segundo, porque tinha medo de estragar o conteúdo. A gente tem essas falas, assim, recortadas dessa pesquisa. Eu tenho medo de estragar esse conteúdo, né? Ou acho que é um desrespeito. Então, assim, tinha muitas barreiras que muitas delas são, na verdade, colocadas pela própria pessoa, por ninguém mais. O conteúdo estava ali aberto para isso mesmo. Então, era uma questão de mudança, de mudar esses paradigmas, essas formas de pensar, em primeiro lugar, né? E segundo, que essa colaboração, você faz, ela surge através da experimentação. Então, muitas vezes, você já, desde o início, decide colaborar com alguém para colocar um conteúdo aberto. Isso acontece muito, né? Então, existem modelos diferentes de colaboração, mas é verdade que precisa mudar algo na maneira de pensar os professores para conseguirem atuar assim. Sim, o grande passo, acho, é entre a colaboração entre pequenos grupos de colegas, que não tem que ser na mesma universidade, mas colegas que se conhecem, que trabalham também em outros países, mas que se conhecem de maneira pessoal, a colaboração aberta. O conceito da colaboração aberta é um conceito muito, muito forte, um conceito que pode, de verdade, cambiar o paradigma, não? O feito de, por exemplo, tem professores que têm que desenhar um curso e que têm a ideia de postar este curso, essa ideia nova do curso que tem, numa comunidade temática. Eu ensino educação, tenho essa comunidade online, vou postar lá. E vou receber críticas, vou receber ideias, vou receber felicitações, o que seja. E isso é muito diferente de que falar sobre esse curso com meus 3 colegas habituais. Muito diferente. E isso é o passo necessário, não? O passo necessário para esse novo paradigma. A colaboração aberta, que vai mais allá da educação aberta, porque vemos isso em muitos outros aspectos da sociedade, mas acho que isso é o tema. E isso dá igual se é entre professores ou com estudantes. Se você, como professor, faz este passo, pode ser, você trata o estudante de uma maneira muito mais paritária também, não? Porque você vai ser muito mais aberto à crítica, muito mais aberto também a inputs, a sugestões, mas é a coisa mais difícil, né? Como falava a Andrea, a coisa mais complexa, porque é um mindset muito forte, um cambio de mentalidade muito forte. Ok. Eu acho que eu tenho mais umas 2 perguntas aqui para fazer. Quais seriam essas competências que o educador aberto tem que necessariamente ter para que ele se desenvolva cada vez mais nesta abertura? Ou que competências ele tem que desenvolver? Ter ou desenvolver? Eu acho também, se antes falado que as REAs e as licenças abertas são uma parte importante. Eu acho que a primeira competência, quando eu faço cursos ou palestras sobre isso, a primeira coisa, não é só mais importante, mas a primeira coisa são as licenças abertas, porque o conceito mesmo de considerar um recurso educacional, um livro, não como um livro que eu tenho uma cópia desse livro, é a minha cópia, mas como um livro que é de propriedade, que é propriedade da comunidade, através da licença aberta, isso é o primeiro passo. E saber como trabalhar com licenças abertas é uma competência técnica. Tem que conhecer a licença, tem que saber como aplicar essas licenças, e é uma primeira competência. Depois, acho que trabalhar com recursos abertos também, com recursos digitais abertos, é outra competência fundamental, porque, claro, se eu tenho um PowerPoint com licença aberta, e eu conheço esta licença, sei como modificar isso, depois tenho que saber o que posso fazer com este, e depois como recondividir, como se fala, como recompartilhar esse recurso também. E o segundo nível. E depois o terceiro nível é o nível das práticas. O nível das práticas abertas, que é saber como, e isso muitas vezes, cada vez que eu apresento isso aos professores, os professores falam para mim, pero é tão simples,
é muito simples, não? É simplesmente o que eu faço na classe, eu vou fazer isso na comunidade aberta, vou utilizar a Wikipedia como testbed para o nosso trabalho. E aí acho que mais que competência, não sei o que acha Andrea, mais que competência técnicas, aí é de verdade saber como outros fazem isso. É mais compartilhar de práticas, são maneiras diferentes de fazer as mesmas coisas, mas que competências hard. Acho que competências duras têm sobre ao redor de licenças e de recursos digitais abertos, mas mais além disso, de verdade, é muita prática mais que competência. Não sei, Andrea, o que você acha? Eu concordo com você, Fábio, e gostei muito da maneira como você colocou, né? As competências que são mais hard e essas competências que são mais soft, como a gente diz em inglês, né? Então, assim, eu vejo também uma relação direta, hoje em dia, mais do que nunca, da educação aberta com as competências digitais mesmo, como você falou, né? A gente fala muito das competências digitais. Aqui na Europa, aí no Brasil também começaram a falar muito das competências digitais. E, para mim, hoje em dia, eu chamo de educação aberta contemporânea, essa educação aberta que acontece, na sua maioria, no entorno digital. Não é exclusividade do digital a educação aberta. Você pode escrever um livro, colocar ele impresso, não sei, imprimir qualquer coisa, um capítulo de livro, com uma licença aberta, e esse papel é um material aberto, um recurso aberto, mas o poder do digital, de fazer esses conteúdos, essas práticas, esses vídeos, essas comunidades de aprendizagem e de comunidades de prática circularem na rede, porque o importante do REA é essa colaboração, essa circulação de materiais, de ideias, de métodos, né? O digital ajuda muito para isso. Então, eu acho que é muito importante para o educador aberto tentar fazer uma autorreflexão do seu nível de competência digital e melhorá-la sempre que possível. E num aspecto mais amplo, que era isso que o Fábio colocou, assim, eu também vejo importante a ideia de conseguir pensar fora da caixinha. E eu vou dar um exemplo, tá? A gente fala muito de conteúdo, tá? Mas por que o professor, aquele professor, por exemplo, de universidade, que vai criar um curso, ele tem o poder ali de definir dentro do currículo a ementa daquilo que ele vai ensinar e como? Por que ele não pode pensar, além dos materiais abertos, também pensar em fazer uma trilha de aprendizagem aberta, não é? Para que esse conteúdo dele possa ser utilizado em outros cursos. Assim como as tarefas dos alunos não precisam ser disposable, não precisam ser jogadas fora, da mesma maneira, o material que o professor produz não precisa ser jogado fora ou ficar preso dentro da instituição dele. Ele pode fazer de tal maneira que isso circule dentro da própria instituição, porque algumas competências, às vezes, são básicas, ou até mesmo fora dela, com outras instituições, em trilhas de aprendizagem, e com isso aumentando essa colaboração. E é nesse sentido que essa competência mais ampla que o Fábio menciona, de enxergar o todo, para mim, ela é muito importante também nas práticas do educador aberto, é ver o todo. Ou potencial, né? Sim, sim, sim. Você acha que a pandemia ajudou em termos de abertura? E o que esperar? Vamos dizer assim, o que esperar desta fase, que ainda não chegou, mas que logo chegará, se Deus quiser, do pós-pandemia? Olha, eu acho que a pandemia, de alguma maneira... Bom, eu posso dizer que sim, ajudou no sentido das pessoas verem a importância da contribuição da educação que acontece no entorno digital, primeiro. Segundo, valorizar essa educação, que é uma educação de qualidade, assim como a educação presencial, qualidade quando ela é realmente bem feita. E terceiro, de chamar a atenção das autoridades e dos professores para que mais possa ser feito em termos de formação docente nessa questão do ensino digital, que não é simplesmente transpor uma aula presencial para o digital, que muita gente começou a fazer. Então, nesse sentido, e como eu estava relacionando um pouco essas competências digitais com ser um educador aberto, eu acho que tem um aspecto positivo. E também, no caso da educação aberta, a gente sabe
que a procura por materiais online, materiais digitais, aumentou muito durante a pandemia, não é? Então, o uso, por exemplo, do MIT Courseware aumentou muitíssimo, em mais de 70%. Então, assim, a importância eu acho que isso também mostra para a gente que essa contribuição de devolver para o Commons aquilo que a gente produz, que às vezes tem um impacto que a gente nem imagina, né? Então, eu acho que, de maneira geral, sim, pelo menos em termos das pessoas terem mais consciência do poder dos recursos abertos, da educação aberta e da necessidade da competência digital. Sim, eu acho que ajudou muito a reagir à emergência, como a Andrea fala, não somente os materiais, muitos materiais abertos, como muitos materiais da plataforma MOOCs também foram utilizados muito mais, com rates de mais de 400%, e também por educadores, não somente para as pessoas que estavam na casa com tempo para aprender, mas acho que do ponto de vista do cambio paradigmático, não? Do cambio de mentalidade que tem que ser lento e tem que ser também de autorreflexão, ajudou, mas ajudou os que já estavam quase listos, quase prontos. Acho que muitas pessoas, muitos professores que eu conheço aqui, estava falando justamente, temos aqui no Politécnico de Turim um grupo de professores com os quais estamos trabalhando, que são os mais abertos, falamos, os mais que usam as redes, tudo isso, e eles não tiveram nenhum problema, eles compartilharam com os demais, por exemplo, seus recursos, porque os demais necessitavam e eles são mais avançados. Mas professores que estavam começando a pensar desta maneira, quando chega esta emergência e de uma semana por outra tem que pôr tudo online, já não pensa em abertura, não pensa em licenças, não pensa nisso. Ou seja, que tem os dois lados, acho que. E como falas, Vera, acho que o ponto vai ser que vai passar quando nós vamos a mudar da emergência à nova normalidade. E isso a Unesco também, a Unesco está falando muito desse new normal, porque se está vendo que o digital vai ficar, a educação digital vai ficar, também como acho como complemento à educação normal, essa nova normalidade. E nessa nova normalidade também, para a nossa nova recomendação que tem a Unesco, que está tentando convencer muitos governos a investir mais no temas de recursos e práticas abertas, eu acho que mal não vai ser. Ou seja, mais educação digital vai necessitar mais abertura, mais práticas abertas, mas temos que vigilar, não é automático, acho. Você tem que vigilar mais, porque a emergência também ha levado muitas coisas também ruins, né? De educação à distância, que não são... Na emergência se faz de tudo, é normal. E aí nós temos um grande ponto, né, Fábio, né, Andrea, que é a questão de que esta possibilidade de você usar todos os meios que agora foram possibilitados através do digital, mostrou um grande fosso, né? Uma grande abertura, uma grande discriminação entre aqueles que podem fazer isso e aqueles que não podem fazer isso, por uma série de motivos, né? Que a gente agora aqui não vai listar. Mas eu acho que esse grande fosso social, econômico, foi imensamente... mostrado, né? Sim, exatamente. E aí, como é que a gente lida com esse problema também? Eu acho que lá o tema não é mais os recursos ou as práticas individuais, mas é um tema de políticas de educação aberta. Políticas, não somente política pública, o Brasil está bastante avançado, tem várias coisas, por exemplo, outros países também, o Canadá, tem países que são bastante avançados no discurso político, não tanto nas políticas práticas, mas acho mais, sobretudo, de políticas institucionais. As universidades, por exemplo, muitas universidades têm políticas de open education, mas se você lê bem esta política, não é uma política de verdade de inclusão social, é uma política que usa, não quero ser crítico, mas é uma política que usa essas possibilidades, sobretudo como maneira de se promocionar, os cursos online que tem a universidade, o famoso
20-80, não? Eu vou abrir o 20% para que os estudantes possam pagar para 80%. Isso não pode ser. Acho que o compromisso para fechar este gap, este fosso que você falava antes, tem que ser um compromisso político e estratégico das instituições, claramente dos governos também, mas acho que aí o impulso tem que chegar desde as instituições com políticas um pouco mais forte no tema de educação aberta, de acessibilidade, de incentivos de participação. Exatamente. E também estava aqui pensando, eu acho que essa questão que esse fosso, né, enorme entre aquele que pode fazer e aquele que percebe de repente que tem que fazer e não pode, a gente não pode também pensar que, primeiro, a educação aberta é a solução para tudo e nem que é a culpa da educação aberta que existe esse fosso, né? Então, nem uma coisa nem outra. Primeiro, que a educação aberta não é a solução para tudo, mas ela é uma parte colaborativa para esse processo muito maior que a educação em si, que a educação em si, de maneira geral, poderia ser aberta, porque eu acho que o Fábio tocou num ponto importante que talvez a gente não falou muito quando a gente definiu o educador aberto, é o porquê ser um educador aberto, não é? E isso realmente, essa questão da inclusão e de acessibilidade é um dos pontos principais, porque, outro exemplo, né? O que é ser um educador aberto? É aquele que coloca não somente o material escrito online, mas se ele também tiver a possibilidade de gravar aquele texto para aquele estudante que é cego e que tem alguma dificuldade visual, ele está aumentando a possibilidade de incluir outras pessoas, né, que outras pessoas façam uso desse material. Então, as várias formas de você distribuir material, por exemplo, essa questão da acessibilidade. Então, mais do que disponibilizar, que é a questão do acesso, a acessibilidade tem a ver com essas audiências que muitas vezes são excluídas do processo central da educação, aqueles que têm algum tipo de deficiência física, visual, auditiva, que a educação aberta também tem esse significado, e isso vai muito além de colocar licenças no conteúdo, tem a ver com a prática mesmo, não é? Então, esse ponto da inclusão, acessibilidade é super importante e a gente às vezes esquece de tratar, mas de qualquer maneira, esse fosso, Vera, que você menciona, eu acho que com essa questão da pandemia, simplesmente ficou mais visível, é como se tivessem acendido a luz e a gente percebeu que isso estava ali, né? Mas ele sempre existiu e como o Fábio coloca, é uma questão também de políticas institucionais e políticas públicas, governamentais, trabalhando juntas para que a gente possa melhorar essa questão. Agradecer ao professor Santinho pela participação e por compartilhar com a gente um comentário das práticas dele. Eu gostei muito quando ele falou, nas minhas aulas os alunos falam mais do que eu, não é? Então, como eu estava falando que um ponto principal da educação aberta é essa cocriação, então o caminho é esse mesmo. Então, obrigada por compartilhar com a gente um pouco daquilo que você faz na sua aula. Temos que demistificar o aspecto tecnológico da educação aberta. A tecnologia, quando se começou a falar de Open Education nos Estados Unidos faz 20 anos, a tecnologia era o principal, como fala, o driver, não? A coisa para seguir todo mundo, mas acho que em 20 anos a tecnologia já não vai se perceber como esta coisa tão nova, não? E as práticas são as que vão a ficar, e as práticas do professor Santinho são as mesmas práticas que boas práticas que se utilizavam muito antes da internet, e isso está claro. Não por todo mundo, tem toda uma parte do movimento de educação aberta que é muito ligado agora a temáticas de inteligência artificial para poder selecionar os melhores recursos abertos para o professor individual. Tudo bem, muito útil, mas se não cambia, se não temos professores que deixam falar aos alunos, esse vai ser mais conteúdo perfeito para aulas onde fala somente o professor, que não é o que estamos falando. Pois felicidades, muito, muito interessante. Ok, Mônica. Se você me permite, Vera, eu acho que a gente foi falando hoje das várias formas, né, em que se pode fazer educação aberta. Eu não sei, Mônica, se você chegou a assistir desde o princípio, se não
Então, a gente começou falando nisso e depois eu te convido a assistir o reprise, né? O replay, pelo link que vai ficar disponível. A gente vai mandar por e-mail para todo mundo, tá? Mas, só para uma coisa para te dizer, não existe uma maneira única de se fazer educação aberta. Isso a gente já falou hoje. Primeiro que a definição de educação aberta, cada um vai dar uma definição diferente. E segundo, que o como fazer não é uma receita. Então, você mesmo falou dessa necessidade de estar aberto, né? Então, é você pensar, acredito eu, por isso que eu falo sempre da autorreflexão, é você pensar dentro do seu contexto, com os seus estudantes, e a partir dessa necessidade que eles têm de falar, de ser ouvidos, de tentar pensar nas metodologias de ensino que você utiliza, de forma a dar voz e ouvidos a esses estudantes, e trazer isso para além da sala de aula para o mundo, porque você pode ampliar essas vozes, se você achar interessante. Então, com isso, eles vão estar participando de um processo de pensamento crítico, reflexivo, conversacional, entre eles, também com o compromisso que Fábio e eu estávamos falando agora há pouco, de compartilhar com as outras pessoas algo que possa ser reutilizado, que seja útil, e isso dá muito sentido para o processo de aprendizagem. Então, talvez seja um caminho para você explorar, né? Assim, dentro do seu contexto. Perfeito. Não sei se o Fábio tem comentários também. Somente um comentário, depois vejo que Cristiane também quer a palavra. Eu acho que gostei muito da imagem da diferente vibração do jovem e dos professores. Acho que antes falamos de colaboração aberta. O jovem hoje tem muita mais facilidade em colaborar em aberto com o tema de social media, quizás tem demais facilidade, não? Muitas vezes não sabem quais são os riscos ou as maneiras para gestionar esses tipos de colaboração e essas possibilidades. E isso também, acho que antes hemos esquecido quando falamos de quais são as competências, acho a competência de alfabetização digital crítica, que quer dizer entender de maneira crítica todos os diferentes aspectos da alfabetização digital, não somente a que precisamos para trabalhar, mas para entender também as diferentes categorias, como os jovens. E se você fala com muitos adultos de hoje, para eles, essa diferente vibração que você fala, eles não percebem, porque não estão habituados a escutar. E isso para mim, é muito uma metáfora fantástica para ver este fosso também, não somente para quem pode e quem não pode, mas entre quem tem algo para falar e quem não sabe como escutar. Isso é muito, muito bonita como metáfora. Obrigado. Acho que a Cristiane Moisés também quer fazer uma pergunta. Ela gostaria de ter a palavra. Eu não a vejo aqui na câmera, mas ela gostaria de fazer alguma colocação. Você me vê, Andréia, porque eu agora sim. Cristiane, obrigada pelo seu comentário e pela sua pergunta. Eu acho extremamente pertinente porque eu sou apaixonada por esse conceito. Eu realmente acredito nisso. E acredito também no grau aberto, acredito muito além disso, né? Mas eu vou te dar um exemplo, porque eu acho que às vezes a gente precisa conseguir traduzir as políticas nas práticas, e isso é muito complicado. Às vezes no papel está super bonito, mas na hora da prática são várias as barreiras para colocar aquilo, né? Para traduzir aquilo na prática. Então, aqui na Europa, que eu estou falando da Espanha, né? Eu, aqui na Comissão Europeia, onde eu trabalho no momento, existe um projeto das universidades europeias. E o que significa isso? Para abrir mais as universidades, tá? Então, existe toda uma linha política aí de fomento, atenção, para que as universidades passem a trabalhar em conjunto. Então, por exemplo, são formados vários núcleos, isso é muito novo, tá? Esses núcleos estão sendo formados agora. Por exemplo, núcleos de 6 universidades, que é um número que foi escolhido para ser esses núcleos, né? Para serem assim. Cada universidade de um país diferente para promover essa internacionalização que você está falando. E
E a tarefa dessas universidades, então, vem num nível de gestoria, né, de gestores, de reitoria para baixo, é elaborar um plano de trabalho conjunto dessas universidades para que os alunos possam ter essa mobilidade física e virtual e fazer, dentro do mesmo grau que eles estão fazendo, seja uma graduação, um mestrado, um doutorado, poder estudar nessas 6 universidades desse sistema, né, e sair com um grau em comum, né, e passar por essa experiência de internacionalização, de professores diferentes, de culturas diferentes. É um projeto europeu até para que a Europa fique mais unida, também através da educação. E claro que nesse processo, o que você tem que fazer? Trilhas, não é? Você tem que pensar em trilhas de vários aspectos, em termos de ementa, em termos de currículo, e depois como você vai traduzir isso para certificação, para o reconhecimento disso nacional e internacionalmente. No Brasil, a gente, e não só no Brasil, aqui na Europa também, precisamos homologar diploma. Então, chega alguém com diploma estrangeiro, puxa, já não serve aqui. São tantas as coisas que são repensadas num processo de trabalho em conjunto, em trilhas, que tem que ser revisitados para que as trilhas realmente possam acontecer. Então, o que eu quero dizer com isso? Que sim existe, e ela pode acontecer desde uma maneira mais ampla, como o caso da colaboração de várias universidades, como talvez dentro de uma própria universidade, com disciplinas que são em comum, com métodos de pesquisa, a pessoa da ciência, da humanidades vai utilizar. Se poderia pensar nessas trilhas compartilhadas, mas eu acho que tem que haver um movimento de cima para baixo, de baixo para cima, um movimento que parte dos acadêmicos, dos professores, para fazer com que a universidade perceba que existe essa possibilidade, essa demanda, mas também uma vontade das instituições de contribuírem, colaborarem e permitirem que esse tipo de mudança política seja feita institucionalmente. Essa é a minha perspectiva. Sí, y na Europa isso está passando, para dar um pouco mais de contexto, depois de, eu acho, quantos são, 35, 30 anos de colaboração, sempre ha sido mais e mais estreita sobre, desde o programa Erasmus, mas se está fazendo mais institucionalizada. Agora, a ideia dessas universidades, dessas redes de universidades, a ideia final é de criar macro-universidades internacionais, que, claro, não perdam a identidade nacional, mas imaginem-se o poder de criação de identidade e também o poder de melhora de eficiência que uma operação desse tipo pode ter. Agora, em uma operação desse tipo, os recursos abertos e as práticas abertas são super importantes, porque somente aí se fala de compartilhar. E já quando você trabalha mais, não somente com os colegas de sua universidade, mas com colegas de outras 6 universidades que trabalham no mesmo tema de você, aí a diferença cultural é tão grande, também na mesma Europa, sem falar de nível internacional, que você está obrigado a deixar cair todo o tema do mini provincialismo, de essa é minha oficina, minha cátedra. Eu acho que com todas as críticas que esta ideia tem tido na Europa, não? Porque, claro, também se trata de deixar soberanidade, não? Eu sou o reitor da Universidade de Bolonha e vou deixar minha soberanidade, meu poder também para entrar em algo mais grande. Mas o potencial também, em sentido de câmbio de mentalidade, é muito forte. E acho que isso, na verdade, é para muita gente trabalhando no movimento de educação aberta na Europa, isso ha sido uma ideia muito forte que se acaba de lançar. As primeiras redes de universidade desse tipo acabam de começar a trabalhar, mas e se fala também na nova programação de Erasmus de abri-las mais também a outros países, outra região do mundo, pois Latinoamérica e Brasil seria, acho, uma primeira etapa interessante, pois. Eu acho que nós temos mais uma pessoa que não fez nenhuma pergunta, eu não enxergo, mas deve ser o Ricardo, ele está junto com a gente ainda? Eu acho que o Ricardo não está mais, eu não vejo ele também. Acho que já não está. Não, então nós temos só o Santino. Está sim. Sim, Ricardo. Tá, ok. Aí, ok, Ricardo.
se posso responder, você puso uma pergunta muito pertinente. Eu termino de fazer uma pesquisa sobre os diferentes modelos de sustentabilidade das REAs, que é um tema importante, porque alguma pessoa tem que pagar por o trabalho das pessoas que produzem isto. Na universidade pública isso está claro, porque é uma missão pública e tem que ter incentivos, mas isso é parte do trabalho do professor. Na universidade privada tem mecanismos de negócio, mecanismo de pago privado para pagar o tema, mas no mecanismos de produção individual ou basado na comunidade, que não é um indivíduo, mas é um grupo de indivíduos que não está ligado a uma instituição, aí tem um problema. Ou seja, que estas pessoas, os professores individuais, assim como os autores individuais, têm menos incentivos e não encontramos muitos casos de incentivos existentes para professores ou produtores de conteúdos que estão fora das universidades, das instituições acadêmicas. É um tema, no Reino Unido, na Inglaterra, tem algum tema, alguma experiência de incentivos também financeiros, econômicos, para pessoas que podem produzir recursos, mas não tem muito. É um modelo de sustentabilidade dos recursos abertos que ainda não está muito, como pode dizer, não está muito estudado e não tem muitas soluções. Não sei, Andrea, se você... Sim, obrigada, Fábio. Eu acho que você pegou a perspectiva do recurso educacional aberto em si, né, Fábio? Que é uma perspectiva de colocar o recurso aberto, né, o recurso produzido por uma pessoa que está desinstitucionalizada, né? Mas, para mim, esse é um tema importante também, porque eu vejo isso como algo crescente. Os professores estão saindo das universidades e sendo professores porque querem ser, porque tem uma especialidade, a gente está cada vez mais se desinstitucionalizando, porque a instituição ela ajuda, mas ela também coloca limites e barreiras, não é? Então a gente precisa saber atuar dentro e fora da instituição como indivíduos e como educadores abertos. Por isso até que a gente fez essa live sem afiliação institucional, né? Para mostrar que isso é possível, que a gente pode compartilhar o nosso conhecimento de maneira aberta, não é? Independente da instituição. Então, eu acho que você pegou aí um viés legal, que é o viés da produção do REA, que precisa realmente ter um modelo de negócio, entre aspas, né, para se manter, para produzir esse conteúdo, para ser algo mantido. Por outro lado, se a gente pensar na educação aberta que vai além do conteúdo, a gente pensa no valor agregado que esse professor vai colocar, né? Além do conteúdo, ele vai estar ensinando, como o Ricardo acabou de falar. Alguém que, por exemplo, dá aula online, né? De alguma coisa que ele gosta, é o trabalho dele. Então, além do conteúdo, ele vai estar colocando a sua própria metodologia, a sua paixão, ele vai estar agregando valor a esse processo de abertura que é muito maior que o conteúdo. Então, a minha pergunta aí seria o seguinte, eu acho que hoje em dia há muitas maneiras para profissionais liberais se posicionarem nesse mercado digital, se for o caso. Ricardo, não sei se você está falando do mercado digital, porque isso sempre aconteceu. Os professores autônomos nos institutos de idioma, por exemplo, né? Trabalhavam por si mesmo e eram remunerados, ou tinham estudantes particulares que remuneravam o quê? O seu trabalho. E por que isso hoje em dia não pode ser colocado no digital? Então, eu não sei exatamente, Ricardo, se você poderia ser mais específico, né? Se você precisa de alguma informação mais específica, mas eu acho que a gente tem que pensar que esse modelo de negócio ele não precisa vir só da instituição, ele pode vir da comunidade. Ele sabe, porque assim, se eu vejo um professor no YouTube que eu gosto muito do trabalho dele, de repente eu quero contratá-lo como meu mentor, como meu consultor, como eu mesma já fiz com vários temas pessoais. Encontrei coisas que me interessavam no YouTube gratuitas e contactei aquele profissional para ter o seu serviço para mim e paguei pelo serviço. Então, são modelos complementares de negócio que podem surgir. Eu não sei se era isso que você estava... Aí você estava querendo. Era sob essa perspectiva, sim, André. Uhum. Obrigado. Nada. Obrigada a você, Ricardo. Ou, inclusive, usar o seu trabalho para você como uma motivação pessoal.
como uma forma de você fazer pesquisas e colocar aquilo que você gosta e daquilo que você trabalha de uma forma assim para todo mundo. E aí, como a Andrea falou, se alguém gostar do seu trabalho, ele vai ser aquele que vai te contratar. Se não, aquele seu trabalho, ele está sendo, de qualquer forma, ele está sendo um benefício para a comunidade. Né? Então, ele não vai ficar fechado naquele seu conhecimento único, dali de um grupinho, mas ele vai ser jogado para um grupo muito maior. Então, eu acho que também essa visibilidade, o ser visível, eu acho que também é ser muito aberto, querer ser visível. O trabalho como portfólio, né? Assim, a perspectiva de dar o gostinho das possibilidades que ele pode vir a construir de uma outra abordagem. Né? Exato. Até porque a gente tem sempre que lembrar, como o Fábio falou, que há um custo para a produção de recursos, mesmo que seja somente o tempo. Então, eu acho que é muito simplista a gente dizer que tudo tem que ser aberto o tempo todo e tal. Mesmo para os REA, tem que ter o que a gente chama de modelo de negócio, que muita gente rebate, não admite que a gente use essa palavra na educação com REA. Não, eu acho que a gente tem que ser realista. Vivemos numa sociedade capitalista onde existe um custo para tudo, para a internet, para o nosso tempo, para produzir material, o tempo que você se dedicou para estudar um assunto para que hoje você possa produzir esse material. Tudo isso faz parte. Então, a gente precisa pensar de uma maneira também mais aberta nesses modelos de contribuição individual que as pessoas têm, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Cristiane, Ricardo, e temos mais... Eu não enxergo. O Santinho também está aqui. Não? Andréia, você quer fechar? Fábio? Não, eu quero convidar o Fábio para falar um pouco do livro dele, da pesquisa. Espera, esqueci de uma coisa muito importante também. Não só o Fábio falar do livro dele, mas você também falar do seu curso, né? Tá bom, isso. Então, o Fábio começa, porque ele tem um livro bem legal para contar para gente. Bueno, o problema do meu livro é que está em italiano. A coisa positiva desse livro é que está disponível em acesso aberto. É um livro que chama-se Open Education, Educação Aberta, e coerentemente com isso é um livro que não se pode comprar, somente se pode utilizar de maneira gratuita, mas está em italiano. Eu acho que é entendível. Estamos agora falando com os colegas da USP, com a Vera e os colegas para ver se podemos traduzir-lo a português. E mais sobre o livro é uma coleção de diferentes pesquisas que fizemos, e que um pouco é o que falamos antes, não? Uma definição de educação aberta e um foco sobre o professor. A coisa interessante, acho, ha sido o processo da produção do livro. Eu tentei produzir este livro de maneira aberta, quer dizer, eu peguei coisas que tinha escrita, coisas que tinha escrito com licença aberta, falei com os proprietários, as revistas que tinham publicado falei com muitas pessoas que haviam colaborado comigo, agreguei tudo isso de maneira aberta e pedi a muitas pessoas que comentaram isto, ou seja, que o livro estava já vivo muitos antes de ser publicado, e ninguém me roubou nenhuma ideia. Ninguém me roubou nenhuma página, ninguém me roubou nenhuma imagem. Ou seja, essa ideia que eu tenho que sair com o livro, todo em secreto, bueno, não, isso não, de momento no qual você pede de maneira honesta uma opinião ou uma ajuda, tudo isso funciona de maneira muito colaborativa, e foi uma experiência de verdade, de co-criação de conhecimento. A parte dos agradecimentos é foi a parte mais divertida de escrever este livro, porque tenho muitas pessoas que han contribuído tampouco sem deixar o nome. Ou seja, comentário sem nome, né? Comentário bom, eu vou utilizar esse comentário. Ou seja, é outra maneira de produzir conhecimento. É a verdade que, e isto é acho, na academia, não? Escrever um livro é um tema importante na carreira de um acadêmico, mas fazê-lo desta maneira é um processo muito mais divertido, muito mais engraçado, muito mais participativo, muito mais leve,
E eu acho que isso ha sido a coisa mais interessante do livro. E, bueno, ojalá, se quando vai a sair em português, esperamos, vamos a enviar-lhe o link para todo mundo. Obrigada. Fábio, você não tem aí o acesso do livro em italiano? Sim, vou Pode pôr pegar no no chat chat. pra gente o nome e o... Eu, por exemplo, leio italiano, quero ver se eu consigo ler algum capítulo. E os nossos colegas aqui que vêm de faculdades de letras, que ensinam idiomas, talvez também tenham né, alguma curiosidade em dar uma olhada. Perfeito, aqui eu E o que pongo. você comenta do processo colaborativo de escrever, né, e de pedir permissão, tudo isso são princípios, né, da educação aberta, super bonito, parabéns por isso. E eu também, Vera, se você me permite também, queria aproveitar para fazer um convite para todo mundo, para fazerem parte para se registrarem, se inscreverem num curso de recursos educacionais abertos para professores e gestores, que eu criei, que eu gravei, é um curso em 10 aulas, tá? É um curso que ele é aberto, você começa quando você quiser, mas ele vai ser primeiramente colocado no ar a partir de domingo, agora, dia 7 de março, tá? Então, é um curso em 10 aulas, onde a gente vai rever vários conceitos, onde a gente vai aprender em detalhes sobre as licenças, para quem não conhece muito, vamos falar de repositórios, de referatórios, vamos falar sobre políticas institucionais, o que é ser um educador aberto, são vários aspectos dos REA e também da educação aberta que eu estou tratando nesse curso, tá? Então, o convite para quem tiver interesse, é um curso gratuito, esqueci de dizer, com certificado, então são vagas limitadas, porque né, realmente não dá para acomodar muitíssimas pessoas, bom, dá até um certo limite com a emissão dos certificados, né? Então, quem quiser fazer esse curso, você recebe o certificado se completar as 10 aulas, um certificado de participação, tá? Então, entra na página que eu vou dizer agora, que acho que eu posso até pôr no chat, se a Andréia, só não te interrompendo, eu acho que eu coloquei aqui, mas eu quero ter certeza que eu não copiei errado. Não, olha aqui, depois... eu vou colocar andreinamorato.net/curso REA. Entrando nessa URL, isso, dá para fazer a inscrição no curso, e aí depois vocês vão receber, a partir de domingo, dia 7, ou quando fizerem a inscrição, porque é um curso aberto de fluxo contínuo, todas as aulas que vão receber 2 aulas por semana, então levam 5 semanas para completar o curso, tá? No total. E no final da 5ª semana, completando as 10 aulas, um sistema automático para receber o certificado. E nesse período agora de lançamento, eu quero fazer algumas lives com a gente, vai ter uma comunidade aberta no Twitter, para, de maneira aberta, compartilhar conhecimento. A ideia mesmo é fazer tudo aberto. Então, além disso, eu queria aproveitar para dizer que esse lançamento vai ser feito no domingo agora, dia 7, às 18 horas. Então, quem se inscrever vai receber o convite para essa live que a gente vai fazer, na qual eu vou responder perguntas e respostas sobre o curso. Quem tiver perguntas sobre o curso, pode me enviar, que eu vou colocar aqui. Vera, eu escrevi o e-mail, o endereço, mas eu escrevi para você, então eu vou repetir. Ok. Não, deixa que eu coloco, peraí. Tá. E, além disso, o e-mail para quem tiver perguntas a respeito do curso e quiser participar dessa live é info.ainamorato@gmail.com, e eu respondo isso no dia do lançamento, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não, e a partir do domingo é aula intro, tá bom? É isso. Obrigada, Vera. Bom, posso fazer rapidinho a propaganda, então, de onde eu venho? Claro, rapidinho, por favor. Porque eu e o Fábio estamos na mesma, né, Fábio? No SEST. Eu não sei se vocês conhecem, nós somos colaboradores e pesquisadores do SEST. SEST é Centro de Estudo, Sociedade e Tecnologia, da USP, né? E nós temos um grupo multidisciplinar. E lá a gente trabalha com várias... Quer dizer, multidisciplinar em termos, né? A maioria é engenheiro, obviamente. Nós temos gente da área de educação e temos da área de direito. Somos atualmente um grupo pequeno, já fomos um grupo bastante grande, agora somos um grupo pequeno, e a gente apresenta todo o nosso projeto, todos os nossos trabalhos, o que nós fazemos, o que não fazemos. Colocamos também boletins
sobre determinados assuntos que são de nosso interesse. Então, eu trabalho com a área de educação, o Fábio também na área de educação, temos a Andréia, que já foi entrevistada, então nós temos entrevistas com pessoas de várias áreas do conhecimento, não necessariamente só da área de direito e da área de engenharia e educação, temos outras pessoas também, e esse é o nosso trabalho. Então, convidamos vocês também a visitarem. Eu vou colocar também aqui o link. Vengo de poner o link também lá. Aqui. Isso. E aí vocês visitando, será uma honra para vocês conhecerem também o trabalho do SEST. Obrigada. Obrigada. Acho que basicamente é isso. Eu queria também agradecer a Vera e o Fábio por terem aceitado o meu convite para fazer essa live. Adorei esse bate-papo com vocês e a participação, né, das pessoas, o Ricardo também, que é um grande amigo, e de conhecer a Cristiane, o Santinho e a Mônica. Obrigada pela participação de vocês e para quem estiver assistindo depois, um abraço, né, e obrigada por estarem com a gente, compartilhando essas ideias sobre educação aberta, que é super importante, né, na nossa sociedade atual. Eu também quero agradecer, Andréia, pelo convite e por ter conseguido mais ou menos, né, moderar a coisa. Agradeço muito ao Fábio. Gostei muito da participação do Ricardo, da Cristiane, da Mônica, do Santinho. Então, acabamos por aqui hoje, mas que vocês participem também daquilo que a gente pode trazer de bom para vocês. E vice-versa, né? E que vocês podem trazer de bom para a gente. Tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.